Você já prometeu algo a alguém que não conseguiu cumprir? Ou você já se sentiu cansado e frustrado porque prometeram para você e não conseguiram cumprir, não fizeram questão de cumprir? Bom, se sim, essa reflexão é para você. Bora comigo! Olá, meu nome é Melanie Silvânia, é um prazer ter você aqui com a gente. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é palavras vazias e o texto bíblico básico que nós leremos se encontra lá no capítulo 26 do livro de Mateus, do verso 31 até o verso 35. Mas espera um pouquinho, que tal antes da gente ler o texto, a gente entender um pouquinho do cenário histórico em que esse texto se encontra? Vamos lá? Só para a gente não se perder? Bom, o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Esse livro é um dos 4 evangelhos que vão narrar a trajetória de Jesus sobre a terra, o seu ministério. O livro de Mateus foi escrito por um homem chamado Mateus, que antes era um cobrador de impostos para o corrupto rei Herodes e posteriormente se tornou um dos discípulos de Jesus, uma testemunha ocular do ministério de Jesus sobre a terra. E com base em tudo que ele viu e ouviu de Jesus, ele escreveu relatos a respeito do ministério de Jesus, a respeito de sua crucificação para os judeus que acreditavam em Jesus na época. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, mas Mateus não omitiu a mensagem do Senhor Jesus a respeito da importância de que todas as pessoas tivessem acesso à palavra dele, de que todas as pessoas tivessem acesso a ele, a oportunidade de conhecer. E justamente por isso, hoje em dia, nós temos acesso a essa palavra. E no texto que nós leremos hoje, os discípulos estavam com Jesus nos minutos que antecederam a prisão dele, prisão que o levaria a uma morte de cruz. No texto bíblico em questão, Jesus está em um diálogo com seus discípulos. Jesus vira para eles e fala assim: olha, ainda essa noite vocês vão se escandalizar, vocês vão se dispersar para que se cumpra a palavra do Senhor, dizendo que o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho seriam dispersas. E aí Pedro, tinha que ser Pedro, afoito para falar e tardio para ouvir, disse para Jesus: olha, ainda que você seja um problema, um tropeço para todo mundo, ainda que todos tenham medo da situação, nunca serás um tropeço para mim, nunca serás um problema para mim. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro vira e fala assim: olha, eu nunca vou te negar, nunca te negarei. E aí os outros discípulos concordam com Pedro e fazem a mesma afirmação que Pedro tinha feito. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 35, em que Pedro diz que se fosse preciso morrer por Jesus, ele iria morrer por Jesus. Pois é, dizer que vai morrer por alguém é forte, né? E a gente sabe que logo depois o cenário é completamente o oposto. A palavra que Jesus disse para Pedro foi a palavra que se cumpriu. Antes do galo cantar, Pedro negou que o conhecia 3 vezes. E aí eu fico me perguntando, Pedro tinha maturidade para dizer o que ele disse? Não estava. Mais para frente, olhando a história de Pedro, assim que Jesus volta para o Pai, ele já ressuscitou, já voltou para o Pai, já deixou o Espírito Santo como um consolador, você observa que o início do ministério de Pedro é um ministério de muita coragem. Você observa que Pedro morreu verdadeiramente por amor a Jesus, mas no momento da palavra de hoje, no momento da palavra em questão, em que Pedro diz que morreria, ele ainda não tinha maturidade para assumir, para cumprir com a palavra dele. Pedro ainda não tinha convicção em Deus, ele ainda não tinha certeza se teria coragem para fazer o que ele estava dizendo que iria fazer. Mas mesmo assim, ele disse. Talvez você ouvindo essa palavra e acompanhando o texto bíblico possa pensar: Pedro, sempre você falando palavras fortes sem pensar no significado delas. Pedro, sempre assumindo compromissos sem pensar no peso desses compromissos. Pois é, mas quantas vezes nós não agimos como Pedro?
Quantas vezes não falamos palavras significativas para Deus e para as pessoas, sem pensar, sem ter estrutura para cumprir aquilo que nós nos comprometemos a fazer, sem sequer ter a maturidade de avaliar como e quanto o peso das nossas palavras vazias podem influenciar e impactar a vida de outras pessoas a curto, médio e longo prazo. Mas nós somos assim, amamos palavras fortes. Parece que para as pessoas acreditarem no nosso amor, na nossa consideração por elas, nós precisamos falar coisas que serão marcantes. Por exemplo, amamos dizer, eu estou contigo até o final. Você nem sabe quando e como vai ser o final. Você nem sequer sabe se essa pessoa vai estar viva no final. E você está dizendo que vai estar com essa pessoa até o final. Somos melhores amigos, melhores amigas para sempre. A palavra de Deus diz que nem o amanhã é seu. E você está dizendo que o para sempre é algo que você vai estar vivendo com alguém. É sério mesmo? Às vezes a gente fala coisas assim, as palavras saem, simplesmente saem, mas elas saem vazias. Saem vazias porque a gente não refletiu a respeito do peso delas. Mas a outra pessoa pode estar refletindo e pode estar pensando, nossa, vai ser meu amigo para sempre. Nossa, tá comigo até o final. Porque você disse, simplesmente porque você disse. Eu quero te lembrar que não existe nada de errado em fazer uma aliança, um voto de amizade com alguém. A questão é você cumprir esse voto. Davi e Jonatas, por exemplo, fizeram uma aliança de amizade. E mesmo depois da morte de Jonatas, Davi buscou o filho dele, Mefibosete, trouxe esse filho para perto de si pelo amor que tinha a seu pai, pela consideração que ele tinha por Jonatas. Isso é honrar a aliança que foi feita. Isso é manter um compromisso. Isso é ter palavra. Quantas vezes fazemos votos e assumimos compromissos? Por exemplo, quando chega no final do ano, geralmente as igrejas fazem uma assembleia para eleição de nova diretoria. E aí muitas vezes você assume um determinado ministério. Você precisa desenvolver atividades naquele ministério ao longo de todo o ano. Mas acontece algum probleminha com um irmão, você se chateia, você se cansa, você se frustra. E aí você deixa a igreja na mão, você deixa os irmãos, parceiros de ministério na mão, simplesmente pelo fato de não ter maturidade quando você assumiu determinado compromisso. Simplesmente pelo fato de não entender que palavra de cristão precisa ser cumprida. O livro de Números, capítulo 30, verso 2, nos diz que todas as vezes que a gente faz uma promessa, essa promessa não pode ser quebrada, porque isso é considerado pecado aos olhos do Senhor. Mas entendendo que muitas vezes temos dificuldade de cumprir com aquilo que nos comprometemos a fazer, de cumprir com os nossos votos, nossas promessas, eu quero te deixar hoje 3 dicas que vão te ajudar a honrar com a tua palavra e a não pecar deixando de cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer. A primeira delas é, não faça votos que vão demorar muito tempo a serem cumpridos. Por exemplo, você faz um voto hoje de que você vai cumprir algo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Daqui a 5 ou 10 anos, as suas condições para cumprir o que você se comprometeu a fazer podem ser completamente diferentes das condições que você tem hoje, tanto para melhor quanto para pior. Então, tenha cautela antes de fazer um voto, de prometer algo que vai demorar muito tempo a ser cumprido. A palavra do Senhor já diz para a gente não se demorar a cumprir os votos que fazemos. A segunda dica que eu tenho para te dar é cuidado com a precipitação. Muitas vezes nós fazemos votos, consagramos coisas ao Senhor
sem analisar o que estamos fazendo, sem consultar quem está ao nosso lado, sem entender profundamente qual é o verdadeiro significado de fazer um voto. É comum ver pessoas pegando o carro e consagrando o Senhor, pegando a moto e consagrando ao Senhor, sem entender o que elas estão fazendo. Então, assim, tenha muito cuidado. Meu carro está consagrado, Senhor, esse carro vai ser usado só para a obra de Deus agora. E aí você vai lá e faz isso sem consultar a sua esposa, que precisa do carro para ir trabalhar. E aí, como é que faz? Um outro exemplo de voto precipitado é dizer que vai fazer algo contando com outra pessoa para que esse voto seja cumprido. Por exemplo, todo ano, pelo menos 3 vezes ao ano, eu vou visitar uma família que me acolheu, uma família que está precisando de apoio. Mas essa família mora no Acre e você não tem condições de ir para o Acre todo ano, pelo menos 3 vezes ao ano. E aí você conta com a ajuda financeira de uma outra pessoa para que você possa ir visitar essa família. Maravilha! Pode ser que essa pessoa tenha condições durante anos e anos e pode ser que ano que vem essa pessoa não tenha condições de te ajudar. Deus vai levantar outro. Tome cuidado ao depositar em outras pessoas a responsabilidade de te ajudar a cumprir algo que você se comprometeu a fazer. A pessoa não se comprometeu, quem se comprometeu foi você. Então, quem tem que batalhar para fazer quem? Você. A terceira e última dica que eu tenho para te dar é: consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor antes de fazer qualquer voto, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estamos. Por exemplo, é possível que você pense assim: enquanto cristão, o certo é eu me casar. Eu estou solteira, o ideal é casar. Sim, o namoro cristão, ele tende a levar ao casamento. Mas antes de fazer um voto do casamento, consulta o Senhor. Porque se você fizer um voto de casamento com uma pessoa que está fora do centro da vontade do Senhor, ou que simplesmente não é da vontade de Deus para a sua vida, você provavelmente vai sofrer graves consequências. Vai sofrer as consequências e vai ter que permanecer ao lado dessa pessoa, sendo fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Então, consulte ao Senhor antes de se comprometer, antes de dar a sua palavra a qualquer pessoa, a qualquer grupo e antes mesmo, principalmente, de dar a sua palavra a Deus de que irá fazer determinada coisa. Eu sei que para você que talvez não tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus, ainda não tenha o aceitado como único e suficiente Salvador da sua vida, seja muito difícil querer se aproximar dele olhando para tantas pessoas falhas. Olhando para essas pessoas que usam frequentemente de palavras vazias, que fazem promessas e quebram promessas, que fazem votos e não cumprem, pessoas que dão sua palavra e essa palavra não vale absolutamente nada, pessoas que têm facilidade para pregar e querem ser ouvidas, mas têm dificuldade para ouvir e para viver aquilo que estão pregando. Eu sei que talvez querer se aproximar de Jesus em meio a tantas palavras vazias é muito difícil, mas eu quero te dizer que Jesus veio como um cumprimento da palavra do Senhor, porque muito antes do texto bíblico falar sobre o nascimento de Jesus e sobre o ministério dele na terra, a palavra do Senhor já havia dito e prometido que ele viria. O profeta Isaías, por exemplo, é usado inúmeras vezes para falar sobre a vinda de Jesus. E por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque Deus prometeu lá atrás e cumpriu logo depois. Porque Deus cumpre aquilo que promete a mim e a você. E Jesus é um cumprimento da promessa do Senhor. Uma promessa que te dá direito, acesso à salvação. Uma promessa de amor, um sacrifício de sangue. Judas, quando vendeu Jesus, vendeu a preço de sangue. Muitas vezes a gente fala de doação de sangue, mas quando a gente doa o nosso sangue, a gente doa sangue porque é algo que não vai nos fazer falta. É algo que 72 horas depois o nosso corpo repõe. Agora, sacrifício de sangue faz falta,
porque significa morte. Esses dias eu falei com um amigo meu a respeito de ir doar sangue e ele disse para mim: Mila, eu não vou de jeito nenhum. Eu acho muito bonito, mas eu não vou porque eu tenho medo da agulha. Eu não vou não tenho como. Eu tenho medo de ser furado. Você imagina Jesus, que não foi furado por uma agulha, foi furado por cravos em suas mãos, por uma coroa de espinhos em sua cabeça. Imagina Jesus que foi furado, transpassado com uma lança. Imagina um amor que transcende todo entendimento, um amor que é incondicional. Esse é o amor de Jesus por você. E eu quero te convidar nesse momento a não olhar para os homens, a se aproximar de Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem prometido, por aquilo que Ele já fez e ainda fará na sua vida. Eu quero te convidar a olhar para Jesus simplesmente pelo fato de que Ele é diferente dos homens. Quando eu era criança, a minha mãe sempre falava para mim: eu não tenho nada, eu só tenho meu nome, eu só tenho a minha palavra. E muitas vezes você pode não ter muitos bens, mas a sua palavra é algo valiosíssimo. Então tenha cuidado para não entrar em pecado a partir daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida como o que é certo e o que é errado. E para finalizar, eu quero dizer para cristãos e para não cristãos: se você já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, já o aceitou como o único, suficiente Salvador da sua vida, ou se você é não cristão e quer aceitar, quer assumir, entenda que você precisa dar um bom testemunho e que as suas palavras precisam ser cumpridas. Entenda que voto não pode ser quebrado, promessa não pode ser quebrada, porque é assim que Deus nos ensinou a fazer e é assim que Ele faz por mim e por você. Bom, é isso. Se essa palavra abençoa a sua vida, assim como abençoa a minha vida, curte bastante, compartilha demais, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações das reflexões. Todo sábado tem reflexão bíblica no nosso canal. Me sigam no Instagram para receber um pouquinho mais sobre o conteúdo bíblico pautado na palavra do Senhor. Desejo a todos vocês uma semana abençoada, cheia da palavra do Senhor e com palavras firmes e seguras que serão cumpridas em nome de Jesus. Um grande beijo para todos vocês, um forte abraço e tchau, tchau!